RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, hoje é sexta-feira, delícia, né? Nós estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E o programa tá bárbaro. Para começar, a gente vai falar com o João Pedro Crescente, do escritório Ambidestro, um jovem super talentoso, já tem muitos trabalhos. Nós vamos falar também com a Mônica Preto e com a Fernanda Lanzarini, ambas arquitetas. Nós vamos começar então com este rapaz que está aqui ao meu lado e que eu conheço há um bocado de tempo. Não é ele? Tu tens 27 anos, podemos entregar assim a idade. Em breve 28. Vai ficar super mais velho, né? Mas tu chegaste a trabalhar, fazer um estágio com o Isai Weinfeld? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Isai por um período de 1 ano e pouquinho, assim. Foi um tempo que eu optei por trancar a faculdade e ter uma experiência em São Paulo e aí consegui entrar para a equipe dele. E a gente não entende muito bem como é que ele já não ficou lá, mas tudo bem. Graças a Deus que ele está entre nós. Eu desconfio que eu sei os motivos, mas tudo bem. Inclusive o motivo pode estar aqui no estúdio neste momento. Mas, querido, a gente tem os seus projetos mais recentes, né? Ambidestro agora é tu, Raquel Zafalon e a... Laís Adib. Exatamente. Isso. E a gente vai mostrar algumas coisas que vocês fizeram recentemente. Tu, como vários arquitetos, entraste nesse mercado também dos decorados, né? Eu não sei se tu chegaste a fazer também apartamentos para negócio, para aluguel ou para venda já mobiliados. Já fizemos o mercado mudou bastante, né? Vamos falar rapidinho de mercado antes de entrar nas tuas fotos. Ele mudou bastante, assim, hoje em dia, na verdade, os clientes, muitos eles têm a indecisão, né? Se compram ou alugam um imóvel, então, cada vez mais a gente tem feito apartamentos para clientes investidores, né, em que compram apartamentos e eles querem trazer um pouco de charme, sofisticação e tornar um espaço bastante atrativo para a alocação, né? O Airbnb hoje está com tudo, né? É verdade. Então, existem vários empreendimentos que têm muito essa pegada e no empreendimento já nasce isso, né? São empreendimentos já desenhados para serem apartamentos de locação, então o arquiteto acaba também atuando nessa área daí. É um mundo novo, né? Sem dúvida. E aí são apartamentos mais compactos também, né? A planta totalmente diferente. A gente tem exemplos, assim, em São Paulo, assim, que eles já lançaram apartamentos de 14 metros quadrados, né? Isso é um espanto. É um espanto, mas funciona muito bem. Mas aqui já tem de 40, de 30, então não é muito longe disso. Então, quer dizer, 15 metros quadrados faz diferença. Mas, enfim, vamos mostrar alguns trabalhos de vocês? Claro, com certeza. A gente tem imagens, assim, que puder colocar na tela. Olha que lindo. Esse é um apartamento que estava exposto recentemente no Shopping Guatemi, que era do empreendimento da Maiojama, e é um apartamento compacto também, né? Mas o que é bacana é que ele foi pensado assim nos mínimos detalhes para mostrar que é possível sim viver num apartamento compacto com bastante qualidade de vida e, digamos assim, uma arquitetura bem diferenciada, né? É compacto de quantos metros quadrados? Esse apartamento ele não era tão compacto assim, ele tinha 70 metros quadrados, mas eram 2 suítes e a gente tinha a demanda do conceito do empreendimento que era todo baseado em viver com design, né? A gente teve aquele dia... Isso é maravilhoso, né? A gente está vendo um móvel à direita na imagem, ali no monitor, que é um estofado, né? Isso. E ele tem 2 lados. Ele tem 2 lados e ele é uma mesa de jantar também, né? Isso. Então é um grande desafio para os arquitetos e para os designers com essa parte da compactação, assim, né, dos apartamentos, a gente ter que começar a trazer novos usos, assim, para o mobiliário, né? Sim, tu acaba tendo que desenhar o mobiliário. Exatamente. Foi isso que aconteceu contigo. Exatamente. Né? E aí a gente acaba trazendo algumas inovações daí. A gente pesquisou muito lá fora e a gente acabou se desafiando e desenhando um móvel que fosse o ícone, assim, da área social e funcionasse como tudo ao mesmo tempo. Sim. Esse móvel é tão fantástico, vocês chegaram a pensar em colocá-lo em linha? A gente pensou, a gente teve uma boa conversa com os nossos parceiros e fornecedores e a gente está ensaiando aí a possibilidade de ter uma linha aí especial, sob medida. Super merece. Vamos mudar a imagem que a gente está vendo no monitor, que deve ter outras desse mesmo. Olha só, a gente vê agora um outro lado. A gente está vendo em primeiro plano a mesa de jantar, né? Isso, exatamente. Tu pode dizer quais são as peças de design que a gente está vendo ali? A gente tem no caso a mesa Sarini, né, que é um clássico, é um ícone da arquitetura, né, da Knoll. É uma mesa que a gente gosta muito por ela ser
não só elegante, mas ela ser muito convidativa e ser bastante flexível, assim, para os espaços. A gente tem as cadeiras do Ligieri, que é a cadeira Torque, pelo Marcelo Ligieri, né? Que é um grande designer aí, brasileiro aí, a gente gosta de explorar ele bastante. E a gente está trabalhando também com a Florência, né? A Florência é fantástica, ela tem acabamentos indestrutíveis e sempre muito afinada com o design. A cozinha, né? Era muito interessante. Tinha espaço para colocar todos os equipamentos e tudo. Isso, a gente muito fez bacana. E aquela luminária lá atrás também, aquela fantástica, né? Aquela é fantástica, aquela é italiana, né? Aí a gente teve que sair um pouco daí do Brasil. Aquela que a gente vê o cogumelo. Exatamente. Adoro. Exatamente. Muito bacana. Vamos mudar. E vocês colocaram também cortinas super fluidas, né? Tem uma fluidez em toda a proposta, né? Do layout até os materiais. Exato. Agora a gente está vendo o corredor, digamos assim, que leva até a suíte. E vocês aproveitaram com armários, né? Isso, exato. A gente acha que hoje em dia é importante os apartamentos, as casas, elas teriam um dicionário, né? Então, a gente tenta seguir com esse dicionário por todos os espaços da casa. E a gente acha que isso traz amplitude, traz leveza para o espaço. Então, nesse caso, a gente trabalhou com uma área de circulação que muitas vezes não é utilizada, eu diria que é subutilizada, e a gente transformou em um corredor com armários que tem um impacto, assim, mais sofisticado, mas também um impacto funcional, né? Com certeza, eles parecem painéis, né? Exatamente. Então, é como se tivesse usado painéis para conduzir até a área íntima. Exatamente. Painéis funcionais, muito bacana. E a cabeceira da cama, a parede atrás, ela sobe até o teto, né? No caso ali, ela sobe até o teto num estilo meio americano de shutter, né? Sim. Aquela shutter que é como se fosse uma persiana horizontal. E ela abre e fecha, e ao mesmo tempo que ela tem essa pegada funcional, ela tem uma pegada dramática também, né? Sim, que deixa o espaço bem... Que material é aquele da cabeceira, lembra? O da cabeceira, na verdade, é uma lâmina natural ebanizada, né? Certo. E aí ela passou por um processo de tingimento daí. Ah, que bacana. E esse piso, João Pedro? Esse piso, eles são tacos da Indus Parquet, que são tacos de cumaru, que é uma madeira extremamente resistente. Como está se usando cumaru para a novela, né? Exatamente. A gente está vendo cumaru em parede, em painel, em piso, em móvel. É uma madeira resistente, né? Exatamente. A parte boa do cumaru é que ela é uma madeira local, né? Ela é daqui, o cumaru, e ela é extremamente resistente. Então, quando é utilizado em pisos e revestimentos, ela acaba sendo, digamos assim, para alto tráfego, ela é muito bem utilizada. A gente não corre o risco de amassar ela ou com o tempo, saltos, exatamente. Sapato, assim. Enquanto que outras madeiras, elas são lindas também, mas a gente tem esse problema do tráfego, né? Exato, né? Exatamente. Vamos continuar mudando as imagens, que a gente tem mais. A gente poderia falar horas desse projeto, que eu achei maravilhoso. Sem dúvida. E ele esteve aberto à visitação, né? Lá ele ficou aberto por quase um ano, né? Sim. Então foi um tempo recorde, assim. E agora a gente está vendo imagens, assim, do empreendimento, porque a gente foi convidado para fazer as áreas comuns do empreendimento também. E o que nós estamos vendo agora? Que são as áreas comuns. Então a gente tem o lobby, que é a do Anitta Residence da Mayojama, e quando a Mayojama nos passou o briefing, eles queriam transformar o empreendimento em um hotel, né? Claro que não é um hotel, mas, digamos assim, a maior inspiração era os design hotels que a gente tem pelo mundo, Sim. né? Porque como hoje em dia a gente tem essa demanda dos apartamentos mais compactos e tudo mais, é muito importante que a área de lazer dos empreendimentos seja a continuação da casa de quem mora ali, né? Então ela acaba se tornando um suporte, né? Para a moradia e para o dia a dia. E eu acho, tu pode me corrigir se eu estiver errada, mas os projetos para hotéis, de imobiliário, layout, tudo tem que ser prático, sem acomodar coisas em espaços muito pequenos, Exatamente. que é o que hoje em dia nas residências está ocorrendo. E além disso, eles têm que ser mutantes, né, Leone? Exato. Então é importante, acho que hoje em dia a gente vive na era que tudo é multifuncional, né? É flexível, né? Então a gente tem que, nós como arquitetos, a gente tem que pensar em que não existem mais pré-definições dos espaços, mas os espaços são múltiplos, né? Certo. A gente está vendo ali na tela uma lateral com um revestimento que eu queria que tu dissesse o que é pra gente. A lateral ali, a gente está trabalhando com um granito local aqui do Rio Grande do Sul, que ele é chamado de ouro negro, só que a gente está usando ele com uma pegada mais escovada. Então ele fica como se fosse uma pedra bruta. E até o pessoal das pedreiras, eles chamam esse acabamento de leather, que quer dizer couro. Sim, então é um couro de pedra que a gente brinca. Que bárbaro. Né? Vamos ver as próximas imagens. E a iluminação nele ficou muito bonita. Agora a gente está vendo mais de perto, né? A gente teve também a intenção de, ao mesmo tempo que tem um espaço com pé direito duplo, maior,
a gente quis trabalhar com ambientes assim, com uma pegada mais íntima, assim, e que não fosse, digamos assim, a pessoa se sentir desconfortável nesse espaço. Certo. Então a gente tem luminárias que se avançam. São lindas as luminárias. Elas estão acopladas junto aos pilares e elas funcionam como postes e que, sim, é a digamos ideia, assim, né? geram, digamos, essa ambiência assim mais íntima ao redor do estar. São luminárias de linha? Vocês não, elas desenharam? são desenhadas. Elas são desenhadas e elas foram desenhadas especialmente junto com as nossas parceiras de iluminação da Foz, as meninas da Foz. A Marília e a Marina. E a Marina, isso. Que ficou muito bom, muito interessante. E os as cadeiras, desculpa, elas têm um revestimento de que materiais? Porque eu achei interessante, porque tem cinza, tem azul, tem verde, tem um terroso lá no fundo. Exato. Tem uma paleta de cores que fica super agradável, não fica monótono nem frio, né? Exatamente. É importante a gente trabalhar com as cores, assim, mas as cores, a gente brinca, elas são cores mais apagadas, assim, né? Então, gera um equilíbrio, assim, do espaço bastante elegante, exato, né? Certo. Nesse caso, a gente está trabalhando com veludos e linhos, mas a maior parte deles são sintéticos ou eles são fakes, né? Porque como é uma área de alto tráfego e é uma área, enfim, que as pessoas realmente vão usar, a gente tem que ter esse cuidado no empreendimento imobiliário, né? Num edifício, né? Ele tem que ser elegante, mas ele tem que ser muito funcional. Certo. Agora a gente mudou a imagem para um outro espaço com uma lareira, TV. Esse é o espaço, ele foi uma inovação assim no mercado imobiliário e ele foi muito bem aceito assim pelos compradores, né, do empreendimento, que é o Anitta Living Experience. Atenção, o João Pedro está vendendo aqui na loucura. Diga. O que foi muito legal é que hoje em dia a gente está acostumado nos edifícios residenciais a ter aquela compartimentação clássica do salão de festas, do espaço gourmet, academia, sala de jogos. E quando a gente estava conversando e brifando com a Maiojama esse projeto, surgiu a ideia assim da gente inovar e quebrar um pouco o paradigma assim de trabalhar com uma área totalmente integrada, totalmente fluida. A vida está assim, né? Exatamente. Então a gente dá a possibilidade do morador poder abrir ou fechar as portas baseado pelo seu uso, mas durante o dia essas áreas que são monótonas e que não tem muito uso acabam se transformando em grandes estares e espaços que são a continuação da casa, né? Claro, com certeza. Tem academia nesse espaço? Tem uma academia bem bacana lá ao fundo também. E ela pode ser compartimentada ou não? No caso da academia, ela continua sendo uma coisa mais, digamos, íntima, assim, né? Sim, pois eu acho que deve. Exato, porque esse espaço é um espaço com um apelo mais social, né, do condomínio. Mas a academia ainda assim tem o seu espaço... Sim, a pessoa muda a roupa, pode transpor a porta. Exatamente. Muito bem. Vamos continuar mostrando. Agora a gente está vendo, a gente está voltando, não? Não, na verdade esse é o outro estúdio do Iguatemi, né? Ele é um estúdio um pouco mais compacto. Esse foi um o outro, desafio, mas é irmão daquele primeiro que a gente viu. Ele é o irmão, só que é o menorzinho. Nesse sentido que eu quero dizer. Exato. E eu acho que eu me referia a ele quando a gente começou a conversar, que a partir daquele eixo, daquele móvel central, distribuía o quarto e o estar, né? A gente teve um grande desafio nesse apartamento, porque a gente tinha que ter tudo num espaço muito compacto, né? São 40 metros quadrados, né? Sim. Mas aí você acaba tirando a cozinha, acaba tirando a sacada, o banheiro, e essa área se transforma em 25, né? Então, sim, porque tudo faz parte da metragem. Exatamente. Então a gente acabou sendo mais disruptivos e a gente desenhou um móvel, digamos assim, que é uma ilha multifuncional, que de um lado ela é estar, do outro ela é dormitório e ao fundo ela é um comedor, como se fosse um jantar. E você circula em volta desse espaço e ainda tendo essas áreas de apoio ao fundo, como armários de roupa, cozinha e churrasqueira. E é interessante porque os armários não ficaram minúsculos, né? Ficou tudo num tamanho exato. Né? Humano, digamos exatamente. assim. Né? A gente preza muito por isso, assim, de fazer uma arquitetura que não seja só bonita, mas seja real e funcional. Certo, eu achei muito interessante o resultado. Aquela portinha direita, naquele volume que a gente está vendo, aquilo lá seria, eu não lembro se era uma churrasqueira, ou era uma lavanderia, não. No caso, a de madeira que está à direita, ela é uma geladeira built-in. É uma geladeira e freezer. Né? Tem uma coisa lá dentro, fechadinha. Exato, tem alguma coisa lá dentro. Certo. E do outro lado a gente tinha a lavanderia também, que era built-in. Exatamente. E ao fundo nós temos a churrasqueira. Então a gente gosta de brincar com esse esconde-esconde, assim. Né? Sim. Porque a pessoa pode deixar aberta, se quiser. Sem dúvida, ela pode deixar aberta. E também é aquela coisa assim, né, Leone, é muito importante a gente suavizar os espaços, né? Então, quanto menos informação tiver, eu acho que mais rico o espaço fica, né? Sim. Ainda mais no espaço compacto. A gente está vendo uma outra imagem
Essa é uma outra visual em que a gente está, digamos, na parte da ilha do quarto, avistando a área da cozinha, né? Que tem um background mais impactante. Ah, é muito linda. Tem uma pedra ao fundo, é isso? É um Decton, na verdade. Decton. Ela é uma pedra industrializada, né? Sim. Que ela imita um mármore, mas o mais legal dela é que ela é indestrutível, né? Isso é maravilhoso. Então, tu pode, enfim, botar fogo, pegar uma faca, cortar as coisas à vontade que, digamos assim, o dia a dia agradece. É, a tecnologia está uma coisa impressionante, Exatamente, né? exatamente. E agora a gente está vendo a solução que tu fizeste, 2 volumes laterais, Isso, 2 painéis. São 2 torres, assim. 2 torres, que, exatamente, está me faltando a palavra precisa. que acabam, digamos, suavizando, digamos, a base do fundo para, digamos assim, concentrar a visual no meio onde tem aquela iluminação especial. E qual é a frente, qual é o material das torres? Das torres é a lâmina natural, né? É uma madeira natural, a gente gosta muito de madeira, né? Então a gente acaba se aventurando assim no mundo das lâminas aí e explorando muito o nosso país, né? Porque o nosso país é um país muito rico em madeiras, né? É verdade. E neste momento as madeiras estão em várias posições, né? Sem dúvida. Da casa. A Sem gente dúvida. viu, tá vendo nos lançamentos internacionais, objetos de madeira. Exato. Paredes de madeira. Relógio de madeira, tudo de né? madeira, Exato. óculos de madeira, né? Exato. É uma coisa muito interessante as possibilidades de uso. E o que eu acho legal também falar é que tem uma material. pegada sustentável também, porque a gente sempre procura no escritório trabalhar com lâminas de reflorestamento, né? Então Sim. são lâminas que têm um apelo mais sustentável de árvores que são replantadas e que não tem, digamos, aquela noia assim da extinção, né? É verdade. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco. Vamos voltar um pouquinho aqui para o estúdio, porque a gente vai continuar no João Pedro no próximo bloco ainda. É um prazer. E aí a gente já pode continuar falando da questão das suas escolhas e da preocupação com a sustentabilidade. Este ano o Salão Internacional do Móvel de Milão publicou pela primeira vez um manifesto. E, se eu me recordo bem, 2 palavras marcantes do manifesto era sustentabilidade e reinvenção. É o que a gente está vendo aqui no Arquitetura e Design. A gente vai agora ao intervalo comercial, mas fica aí que a gente já volta. E lembre-se que vocês podem mandar recados para a gente pelo Facebook, que vão aparecer na tela ao longo da nossa conversa. E eu posso ler para vocês, mandar um oi, enfim. Até já! Voltamos com o João Pedro Crescente, do escritório Ambidestro. A gente falava fora do ar aqui, eu estava elogiando a questão da preocupação deles com sustentabilidade. E ele me dizia que um mote bastante forte do escritório é a questão do detalhamento, né, dos acabamentos, esse refinamento, esse cuidado todo, que passa muito pelo design, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente brinca lá no escritório que os nossos trabalhos, eles são como se fosse um terno, é tailor-made, né? Então a gente vai assim nos mínimos detalhes e eu diria que esse acaba sendo um diferencial assim do nosso escritório, que a gente se preocupa desde a escala micro até a escala macro. Então, o projeto de uma casa pra gente, a gente vai desde o detalhe da fachada até o detalhe da maçaneta, sabe? E pra gente a arquitetura é isso, né? E faz diferença, né? Sem dúvida. A pessoa pode ser leiga e não entender do assunto, mas ela percebe o todo, assim, que ali tem uma coisa nova, diferente, né? Mas e para ver coisas novas, diferentes, vamos continuar olhando as imagens, que aí a gente pode discorrer sobre o que nós estamos vendo. A gente pode mudar mais rapidamente essas imagens do projeto que a gente viu anteriormente, para ir para os novos projetos, por favor. Aí a gente continua nosso papo aqui no estúdio, conversando sobre as produções do escritório Ambidestro. A gente vai mudando, então, as imagens para os projetos do Croma, Estúdio W. A gente tem várias propostas para mostrar. Pode mudar. Essa aí a gente mais ou menos já viu também, né? É só um outro ângulo. E aí nós chegamos... Esse é um consultório que a gente finalizou recentemente. É uma sala de um psiquiatra, é uma sala de 25 metros quadrados. Então é uma sala bastante compacta, né? Mas dentro desses 25 metros quadrados a gente conseguiu criar o universo perfeito para o cliente, né? Então, às vezes as pessoas elas têm receio com os espaços compactos, mas eu acho que dependendo da demanda que tu tem e trabalhando com uma boa arquitetura é possível atender isso. Sim, como é que tu trata isso, né?
E é possível, tu combina eventualmente algum móvel planejado com móveis avulsos, com peças que vocês desenham, né? Ou que os parceiros desenham. Eu acho que vai muito do cliente, assim, a gente é bastante flexível nesse aspecto, mas sempre é importante a gente conseguir ter o controle do espaço, né? Certo. Então, às vezes tem pré-existências, às vezes é tudo do zero, varia muito. Certo, vamos mudar a imagem. E tem uma obra de arte em primeiro plano ali que eu achei bacana. Essa foto que a gente está vendo é bem interessante, que o cliente ele tinha a demanda de uma copa, mas ele gostaria que a copa fosse um espaço muito bacana quando descoberta, né? Então a gente trabalhou com um sistema de portas de correr de vidro, que ao mesmo tempo que são portas para esconder a copa, elas funcionam como um espaço para ele fazer anotações quando está numa consulta com um paciente, que bacana. ou enfim fazer alguns diagramas. E aí quando a gente abre essa copa, ela acaba se demonstrando como um protagonista no espaço, né? Então digamos, é uma caixinha de mármore que a gente fez. A gente escolheu a dedo assim essa chapa, né, de mármore e conseguiu criar um efeito bem diferenciado. E ficou, parece um quadro no espaço. Exatamente, assim, né? exatamente. Muito interessante. E vamos mudar a imagem para ver o que nos reserva a próxima. A gente tem um tapete também interessante que conversa, né, com a pedra, né? Com certeza. A gente tenta também mostrar nessa imagem a visual geral assim do projeto e curiosamente a pessoa que está nessa foto é o próprio cliente, né? Mas sempre quando a gente desenha os projetos no escritório, a gente desenha os projetos imaginando os clientes usando eles. Certo. Né? E aí a gente brinca que quando a gente finaliza o projeto, o cliente está já habitando o espaço, a gente propõe fazer um shooting demonstrando esses cenários que foram imaginados, né? Sim. Então é uma experiência muito bacana, assim. E aí ele topou e ficou... Ele topou, nesse caso ele topou. Tem uns clientes que não topam, né? Sim. E também tem a questão de privacidade e tudo mais, né? Mas a gente tenta não mostrar muitos as feições. Eu queria que tu me contasse que material é aquele que a gente está vendo à direita e à esquerda, que são materiais que deixam um contraponto, assim, né? Isso, à direita a gente tem esses painéis de correr, né? São portas de correr. A gente teve um cuidado e a gente conseguiu posicionar a parte de trilho, toda a parte de ferragens embutida acima do forro, né? Então a gente tem esse aspecto limpo desses painéis, né? Eles vão de piso a teto e a gente trabalhou com um vidro, é uma estrutura metálica preta, né? Que funciona como um puxador e, digamos, o preenchimento dele é feito com esse vidro que é um espaço para fazer anotações, né? Que bacana. O contraponto dele a gente trabalhou com um grande painel em lâmina natural, né? Que a madeira, de novo, é um protagonista aí no espaço, em que é um espaço para ele armazenar arquivos e que tem um detalhe que a bancada vira, digamos, o divisor, né, do espaço. Exatamente, muito interessante. O que é interessante também falar dessa imagem é que esse sofá, ele é um sofá reclinável, né? Os arquitetos e as pessoas às vezes têm muito medo do sofá reclinável porque eles acabam sendo muito robustos, né? Ou acabam, digamos, pesando no espaço. É verdade. E quando o cliente ele deu a demanda que precisava ser reclinável para atender o paciente, porque tem uma série de, digamos, consultas especiais que ele pode fazer, então foi um desafio para a gente achar um sofá que fosse confortável, tivesse design, mas também fosse reclinável. Então não é fácil fazer um projeto completamente customizado, né? Como vocês fazem. É o nosso trabalho. Existe pesquisa, né? Exato. A gente tem que, no caso, mergulhar no universo do cliente e no mercado, né? Para encontrar as coisas. Exatamente. A gente pode mudar a imagem para a gente... olha só. A gente está vendo agora uma outra proposta, né? Esse é um empreendimento da WikiHouse, que é uma incorporadora aqui local também. E a Ambidestro ela foi chamada para desenhar os apartamentos na parte interna, né, nos seus interiores. Então a Ambidestro está assinando os apartamentos e o que foi muito legal é que são diversas tipologias de apartamentos. Né? Vocês definiram as tipologias. Isso, exato. E aí propõe também um layout. Isso, tudo. A gente fez uma revisão de layout. Gente, é a distribuição dos móveis, e os ambientes, né? Revestimentos, ambiências, iluminação. A gente fez algumas mudanças estratégicas internas, assim, na arquitetura do apartamento e acho que a gente chegou num resultado bem legal. Ele foi lançado recentemente. E hoje a gente precisa de muitas tomadas, sem dúvida, muitos pontos de USB, luz, alternativas. Né? Exato, USB. Cenários, né? É uma loucura, isso complica um pouco também o projeto, né? Sem dúvida, mas é importante o apartamento e as casas estarem alinhadas com a demanda do seu tempo, né? Com certeza. Vamos mostrar mais imagens.
Esse espaço agora, a gente está vendo a parte de fora, né? Essa é a penthouse que a gente desenhou e era muito importante para o cliente a questão da integração indoor e outdoor, né? Sim. Então... As portas abrem. Exato. Tudo. Então a gente conseguiu até mudar isso no projeto, a gente conseguiu trocar o tipo de esquadria que ia ser executado para justamente gerar essa integração entre o espaço interno e externo. E o que é muito bacana é que se você olha no layout e isso implanta, essa sala externa ela acaba sendo uma continuação da interna, né? Então, dando a possibilidade para o cliente fazer um grande evento ou ter uma integração total dos espaços. Exatamente. Como as esquadrias viraram também, não digo protagonistas, mas elas são imprescindíveis. A esquadria certa no projeto. Exato. Elas são elementos decisivos, assim, eu diria. Ela te permite executar a tua criação exatamente como foi. Mas assim, Eliane, eu fico bastante feliz assim em relação às esquadrias porque a gente está recheado aqui no Rio Grande do Sul com fornecedores fantásticos. Que ótimo é muito bacana que são fornecedores que entendem de arquitetura e se ligaram, né, que a esquadria ela tem um papel decisivo assim na linguagem de um projeto, né? Não só na questão térmica, na questão, enfim, na questão de proteção, mas também na questão do design, né? Certo. Então, cada vez mais eles têm se desafiado e estão trazendo assim produtos bem diferenciados. E a gente está vendo ali no meio, aquilo seria uma... Seria uma lareira externa, né? Ela seria uma lareira. Uma lareira barra fogueira. Mais ou menos contemporânea. Isso, né? Exatamente, exatamente. Que linda que ficou. Um grande bandejão, isso, né? Isso, muito bonito. Exato. Vamos continuar as imagens, gente, pra gente dar conta de tantos trabalhos, tantos projetos do Ambidestro. Olha que lindo esse. Esse é um estúdio que a gente fez de 30 metros quadrados. Ele é um menor ainda, né? E foi um belo desafio, assim, mas deu tudo certo. Ele foi pensado nos mínimos detalhes. Ai, que linda aquela madeira à esquerda, aquela... essa é uma nogueira americana, é uma lâmina de madeira bem especial, assim. E a gente teve um cuidado, assim, com escolher a árvore certa. A gente brinca, né? Porque existem vários lotes, né? E você tem que descobrir o lote certo e paginar ele. Realmente é um trabalho de alfaiataria, assim. Tu é muito jovem, mas houve um período em que as madeiras eram escolhidas, assim, a perfeição, não podia ter um nó, não podia nada, era uma coisa... horror, né? Exato. A madeira, o bonito é justamente a cara da madeira. A essência dela, né? A essência da madeira. A natureza, né? E a gente está vendo em primeiro plano ali a cama, isso? O que é aquilo? Um Não, sofá? ali no caso é um sofá que de um lado é um sofá e do outro lado ele é um jantar. Vamos mudar a imagem para a gente tentar entender do que se trata, que a gente está vendo ali. Então... E adorei a foto, tem um sapato jogado, a pessoa passando, adoro isso. Me lembra Moi, assim, aquelas... a gente tenta retratar muito assim os espaços, vida, né? Eles são espaços de vida, né? Isso. Eu acho muitas vezes que os arquitetos eles pecam muito em não botar as pessoas nos projetos. Os cachorros, exato, gente, pelo amor de Deus. Porque na verdade, digamos, as pessoas, os calungas que a gente chama, eles que dão a escala do projeto. Eles dão a escala do espaço. E são, no caso, a arquitetura é desenhada para as pessoas, né? Então é importante a gente tentar demonstrar isso da maneira certa. Os fotógrafos, quando fazem aquelas fotos da pessoa passando, isso. Assim, acho tão lindo aquilo, eu adoro. É importante a gente mostrar, né? Não é todo mundo que faz, né? E a gente tá vendo aqui que tu fizeste o fundo, o mobiliário se mimetizando na parede, na cortina, no teto. Exato. A gente acredita muito, assim, não só falando desse projeto em especial, mas no geral, é que hoje em dia, cada vez mais, menos é mais, né? Então, é importante a gente tornar os espaços de vida mais suaves, mais limpos, né? Porque hoje em dia a gente recebe muita informação diariamente, né? Sim. Então, é importante que a casa tenha essa linguagem limpa e funcional. Pelo menos a tua proposta, né? A proposta do teto como base, né? Exato. Para a vida do a gente acredita muito nisso. O cliente vai usar, eventualmente agregar alguma coisa que não pode controlar, né? A gente acredita muito nisso. Isso. Vamos mudando as imagens mais rapidinho. E aí tem uma caixa, assim. A gente tem a área, no caso, o setor íntimo, em que se escondem os armários, né? Nós temos à direita armários, claro. E ao fundo nós temos um painel, mas eles se misturam, né? Então, aquele conceito do armário, talvez ele, aos pouquinhos, ele vai se dissolvendo, assim, e vai se transformando como um elemento mais escondido. É um painel, praticamente. Fecha o toque ali? Não, no caso é uma cava desenhada. Uma cava. Mas o que é interessante dessa foto é que a cama que vocês estão vendo, ela foi desenhada pelo escritório também. Ah, que bacana. Ela foi uma cama desenhada. Por acaso, ela tem gavetões? Alguma coisa? Sim, ela é uma cama que você consegue acessar através do colchão, são gavetões internos, né?
E ela foi feita com um material bem inusitado, que é o couro automotivo. Oi. O mesmo couro... Discorra a respeito disso. Exatamente. É o mesmo couro que é utilizado em bancos de carro, né? Sim. Então é um couro, digamos assim, ele é mais resistente do que o couro que a gente está acostumado, né? Porque ele passa por alguns processos. Sim. E aí a gente quis trazer um material diferente, né? Dentro do seu refinamento, que é o couro, né? Sim. E de uma maneira diferente. Então foi bem legal fazer essa cama. Mas, por favor, coloque esse produto em linha. Não é? O mercado precisa disso. Não é verdade? Vamos seguir, então. E é interessante ver que a gente está mostrando os projetos com madeira, com revestimentos e com cortinas fluidas, num contraponto, assim. As cortinas de tecido, junto com as persianas, fizeram uma dobradinha, né? Antigamente era uma coisa ou outra, agora pode ser as duas. Exato. E pode uma cobrir a outra, depois quando se abre a cortina tem a persiana atrás. Pode tudo agora, não? Sem dúvida. Eu acho que a cortina ela é um elemento estratégico assim no projeto. E eu sou suspeito, eu gosto muito de cortina de tecido, né? Porque eu acho que ela traz uma leveza. Eu acho que a melhor palavra que define a cortina de tecido é que ela é sexy. Né? Uau! Exato. Ela é uma cortina que, enfim, ela está sempre mudando de forma, baseado pelo tempo, pela luz. E eu acho que ela traz um aspecto de casa para os espaços. É verdade. Né? Sejam quais forem, né? Exatamente. Então a gente sempre tenta trabalhar com elementos de telas solares, cortinas, persianas, mas a cortina sempre vai ser o meu xodó. E isso tu pode usar tanto em ambientes residenciais quanto em escritórios, né? Cada vez mais se quer escritórios aconchegantes, assim, que te acolham, né? Exato. Até recentemente a gente finalizou um escritório de advocacia em que o maior briefing do cliente era que a gente conseguisse trazer o aspecto de casa para dentro do escritório, fugir um pouco daquela linguagem office mais corporativa, né? E a cortina, nesse caso, entrou como um elemento-chave, né? Então, a gente queria muito que não só o cliente queria isso, mas o cliente do cliente, quando estivesse no espaço, ele conseguisse sentir-se em casa. Né? E eu acho que esse é o desafio hoje em dia. Os espaços eles têm que ser muito aconchegantes, até no momento de trabalho. E tudo deve contribuir para isso, a iluminação, inclusive. Sem dúvida. A gente passou agora uma mensagem na tela, se eu li bem, Ibajara Krug, o nome da pessoa, que falou que a iluminação é muito importante. Sem de dúvida. fato, Sem dúvida. Nos projetos de vocês, sem dúvida. Se a gente tira a iluminação, é outra coisa, sem né? Dúvida. Ela faz parte da proposta. Sem dúvida. Digamos assim, a iluminação, ela é responsável por trazer todo o charme da arquitetura, assim, né? E a gente acredita que o melhor projeto de iluminação que tem é aquele que menos aparece. Quando eu digo que menos aparece, é a luz, só ela por si, né? Sim. Então, tanto a natural quanto a artificial, exatamente. Né? Então, assim, proposta pelo projeto. Sem dúvida, a iluminação, ela tem um papel decisivo no projeto de um espaço. E tem lâmpadas, enfim, luminárias que são decorativas, mas funcionais também, sem né? Dúvida, e outras que a gente quase não vê. Exatamente. São incríveis. Exatamente. Esse efeito, né? A luz, ela tem esse poder, né? De trazer diversas experiências, assim, né? E a gente gosta de explorar isso. Certo. A gente está quase chegando ao fim da nossa conversa, a gente podia continuar mais um pouco. Outro dia a gente retoma ela, né? E inclusive com a presença das sócias aí. A gente está vendo os contatos de vocês, telefones, site, Instagram. Instagram, todo mundo se conecta, conversa, né? Pelo direct do Instagram. A gente agradece muitíssimo, manda um beijo para as tuas sócias. Pode deixar. Obrigada por terem prescindido da tua presença. Eu sei que eles estão numa maior corrida hoje. Vou apresentar o super projeto, eu sei tudo, muito bem. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Laís. Eu vou apresentar o nome até o final do programa. E agora a gente vai ao intervalo e volta com a arquiteta Fernanda Lanzarin, com outros assuntos de interiores para a gente ficar por dentro das tendências. Até já. Fica aí. A Fernanda Lanzarin, veja só, adora fazer reforma e tem várias reformas de cozinha, que é um ambiente da casa que volta e meia, se precisa fazer uma atualização, mexer, entrou um equipamento novo, tudo muda muito rápido, né? No setor de tecnologia, cozinha é um espaço da casa que se transformou passou para um outro patamar, né? Não só de serviço, uma cozinha social. Mas seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada
obrigada por ter aceito o nosso convite. E me conta como é que tu consegue, como é que tu lida com essa questão de transformação das cozinhas? Tem um começo, não tem? Como é que é? Na verdade, assim, a gente acaba transformando, não, os projetos que eu trouxe, pelo menos, né, não são os que transformam apenas a cozinha, são os que integram a cozinha com outros espaços. Então, é uma área social ou uma área de gourmet ou de jantar que o cliente tinha e que ele não, que estava sendo subaproveitado, né? Porque antigamente a cozinha era lá num canto e a gente, quem ficava cozinhando, ficava lá, né? E o resto dos convidados ou da família ficava na sala esperando, enfim, e não tinha essa integração. E isso vem mudando, né, de uns tempos para cá. E eu gosto muito dessas oportunidades de reformular os espaços que já existem, né? E é bom ver que o cliente gosta da sua casa e quer que aquele espaço quer melhorar aquele espaço. Vocês estavam falando de sustentabilidade antes. Isso não deixa de ser uma forma, né? Tu tá ressignificando o teu lar, né? E com o estilo de vida de agora e com a modernidade do design, enfim, de agora. Então, os exemplos que eu trouxe são assim, onde a cozinha acaba fazendo parte do estar, né? Certo. E muitas vezes até da área de piscina da casa. Podemos ir mostrando as imagens, então, e aí tu vai nos explicando. Não, esse não é meu. Não é? Esse não é o projeto da Fernanda, deve ser da Mônica. Esse é meu. Esse é. Mostra outra imagem, depois a gente pode voltar para essa. Podemos passar a que mostra a cozinha é a anterior. A imagem que mostra a cozinha, podemos passar a imagem, Chiclé, por favor. Mas vamos falando da cozinha desse projeto, ela, então. Olha só. O que acontece? Essa casa, o cliente queria uma ampliação, ele achava que ele precisava de uma ampliação de 100 metros quadrados para ter esse espaço que ele queria. E, na verdade, a gente conseguiu resolver ele em 60 metros, colocando a cozinha não tão grande assim, mas como ela está toda junto ali, né? Agora a gente pode voltar até para outra imagem, se quiser. Ela está toda junto ali com um jantar, com estar, com acesso aos fundos, lá onde tem uma academia, com acesso à parte da frente, onde tem um spa, enfim, ela está toda integrada ali. A cozinha nem precisa ser tão grande, né? Porque o espaço ele é todo único. Sim, e aí, muitas vezes o cliente acha que ele precisa de um espaço imenso, mas nem precisa, porque tu não soma mais os espaços individualmente, né? Tu acaba usando os espaços... O contexto todo, né? É verdade, A gente pode seguir para as próximas imagens, para a gente continuar mostrando como é que se dá. Já passamos por essa, a gente pode seguir. Essas duas imagens que eu tenho só desse projeto. Certo. Isso. E esse é um outro projeto também que eu gosto de trazer a planta, porque é o mesmo caso onde a gente vê lá em cima, tem churrasqueira e cozinha, depois vem bancada, jantar, estar, e aí garagem, tá tudo junto, e ainda tem piscina junto e área de estar da piscina. Nesse caso é engraçado, porque o cliente ele usava muito espaço da churrasqueira e estavam os carros ali junto com a churrasqueira. Era uma garagem churrasqueira, como antigamente se fazia. Exato, como um caso de praia. Um caso de praia. E aí a gente trouxe os carros para baixo ali, ó, para fora, né? Que o carro não precisa ter um lugar nobre assim, né? Não. E acabou que esse espaço todo agora é o espaço da casa onde eles mais usam. Eles estão usando essa sala, esse jantar, essa cozinha. Mas a garagem era enorme, então. Era enorme. Entendi. Teve essa possibilidade da gente vir para baixo ali. Que bom. Quando tem espaço para administrar, assim, o layout fica mais fácil, né? Que isso é casa, normalmente, que a gente consegue mais possibilidade, né? E aí nós estamos vendo uma... Essa é a foto desse espaço. Ali, o cliente até no início estava achando que ia ficar muito pesado, muitos pendentes com madeiramento do teto, enfim. No final, se apaixonou e adora. Agora... Pintaste branco, no teto. Sim, porque era tudo antigo, cor de madeira, né? Tudo escuro, digo. Era tudo escuro, era bem mais fechado. No momento que clareia o teto, a gente já tem um resultado bem mais... E aquela mesa no centro tem aquela parte que gira? Tem, isso é uma escolha deles. É uma escolha, era um desejo deles de socialização, né? Certo. Sabe que a gente tem muito assim lá no escritório essa arquitetura para quem vai usar, né? Não necessariamente tem que ser uma arquitetura que seja fotografável ou publicável. Ela tem que ser confortável e as pessoas têm que se apaixonar pelo espaço delas. Certo. Independente do que... E os bancos altos são bem confortáveis, né? Sim, são aqueles com encosto, da Tonarte. A pessoa não precisa se equilibrar. Não, assim. Verdade. Tu pode ficar bastante tempo nesse banco ali, né? Não é para faixas etárias mais jovens. Esse é um outro espaço também onde foi feito tudo junto, ó. Churrasqueira ali, dá pra gente ver, né? Tem o volume da churrasqueira. Isso é bacana, da churrasqueira dentro da cozinha também, Só um pouquinho, tu tá falando muito rápido. Cadê o volume da churrasqueira, gente? Aqui na direita. Bem à direita. Aqui é aquele cinza bem escuro. À direita, aquele volume cinza é a churrasqueira. Isso, gente, desculpa.
Olha, tem até aqueles coolers, aqueles freezers de bar sim, ali, né? Aquele da Heineken. verde ali é Isso. o freezer. Porque, cooler. exato, todo mundo coloca um disco ali dentro da churrasqueira e acaba virando, os jantares também são feitos em torno da churrasqueira, né? Certo. Então, por que a cozinha não pode estar junto e a churrasqueira na cozinha, né? Então, ali tem o jantar junto, o espaço da TV, ó, tá lá ela. Tá tudo Agora a gente vê no bem. mesmo espaço. Certo. Isso. Pode passar para a próxima também. Podemos continuar. E esse também é um espaço que antes só era usado, era meio que um apoio, assim, tinha só aquela churrasqueira e uma mesa. Era tipo aquele salão de festas, assim, Sim. que a gente acaba nunca indo porque fica longe de tudo. No momento que tu leva tudo para lá... Aí tu integraste tudo. Eu integrei tudo. Podemos continuar. Essa questão da integração é muito interessante, né, no aproveitamento do espaço, né? E esse projeto é um projeto que eu gosto bastante, eu acho que é o último até que eu trouxe, que é um caso bem específico. Ele é uma cobertura que foi invertida. Esse é o segundo andar da cobertura. Então, como os clientes queriam que ficasse tudo integrado, né, bem essa coisa que a gente está falando até agora, do fazer, do estar, do comer, do compartilhar, todas essas coisas, a gente colocou os quartos para baixo. Então, quando tu entra na cobertura, tu tem um hall, a gente não trouxe o andar de baixo porque não vinha ao caso, mas Sim. tu entra na cobertura, tu tem um hall de entrada e uma escada que vai para o teu ambiente social. E embaixo estão os quartos. E normalmente o que é uma cobertura, né? É uma repetição do andar do pavimento tipo, e mais um salão de festas lá em cima. E acaba ficando aquela função dupla, pelo né? menos as coberturas convencionais, né? sim. Hoje as plantas já são diferentes, né? Mas quando eu trabalho com reforma, normalmente são as mais antigas. Então, nesse caso, a gente levou tudo para cima ali. Tem a cozinha, né? O estar, o jantar, tudo junto. Ainda tem uma área kids ali atrás. E o spa, tudo ali fora. É o lugar onde, naturalmente, está todo mundo, né? É a casa, é ali, né? Certo. Só desce para dormir daí, né? Certo. E eu sei que tu não trouxeste a imagem do pavimento de acesso, né? Não, é uma pena. Mas aí tu fizeste um hall. Sim, um hall bem grande, uma escada bem bonita. Portas, corredores, e a pessoa já chega e se dirige E já sobe. ao andar superior. Esse é um apartamento aqui em Porto Alegre. Não, é no interior esse. É onde? Eu nem falei, em Guaporé. Guaporé. Um desses tinha um que era no Campeche, aquela casa que a gente ampliou A no primeira. Campeche. Esqueci até de comentar. E esse é Guaporé. É Guaporé. Tu nasceste lá? Eu nasci lá. Eu tô aqui faz 15 anos. Então estamos com a... Como é que chama quem nasceu em Guaporé? Guaporense. Guaporense. Estamos com uma guaporense entre nós. Muito bem. E aí tu já colocaste uma imagem, como disse muito bem o João Pedro, que mostrando a escala da pessoa em uso. Né? Algumas a gente usa, outras não. Né? Exato. O Calunga, né? Sim. Que é a pessoa se sentir, para o cliente se sentir. Explica o que é Calunga para quem está nos assistindo, porque Calunga eles falam como se tudo fosse óbvio, né? Calunga é a figura humana dentro do projeto de arquitetura, né? Inserido ali. Porque aqui a gente está vendo o projeto, a gente não está vendo o ambiente. Aqui é o projeto, está em obra. Exato. Isso, ela está em obra ainda. Então a gente está vendo. Isso que a gente está vendo. Seria bem bacana trazer o antes e o depois também, né? Poderia ser uma oportunidade. Sim, sim. Porque eu acho que o mais legal da reforma é isso, né? Tu vê como era e como ficou. E os clientes ficam muito realizados com isso, porque tu tem aquele elemento surpresa que ninguém imaginava, né, que poderia ter essa vocação aquele lugar. Exatamente. Né? Eu acho isso tão bacana. Outro dia a gente fez uma matéria antes e depois, semana passada, com a arquiteta Mara Caê, e era tão diferente a proposta do antes ou depois, era o mesmo tipo de uso do espaço, mas ficou tão melhor que eu olhei e achei que a gente tinha colocado Tenho certeza que era no mesmo lugar. O mesmo lugar, parece que até tinha aumentado o espaço e, na verdade, isso não ocorreu, porque foi aproveitado de uma maneira diferente. E como a gente vê nos projetos atuais, tudo está sendo trabalhado, né? A parede é trabalhada, a porta é trabalhada, o teto, dá para te transformar. Tudo. Então, o espaço é totalmente vestido. Antes as paredes eram simplesmente pintadas. E era isso, né? Mas é bom, né? A gente tem mais possibilidades, né? Exatamente. A gente pode escolher o que tu deixa, o que tu tira. Mas o que eu quero dizer é que uma reforma possibilita realmente mudar radicalmente o espaço, porque
uma área que era só pintada, ganhar um revestimento, ganhar um painel, um espelho. Tem algum revestimento que tu goste de usar em relação aos outros nesse aspecto da ambiente de cozinha? Tem área molhada? Eu gosto assim, bastante dessas pedras agora sintéticas que a gente fala, né? Sim. Que são os Silestone, os Decton, né? Essas pedras. E subir, né? Além da pia, ela sobe, faz, às vezes, de espelho. Sim, já é uma continuidade, né? Para proteção, né? Como a gente estava falando do menos é mais, menos né? É mais. A gente limpa o espaço. Ou ainda a próprio porcelanato, né? Que hoje a gente pode fazer com a cuba esculpida no porcelanato, daí tu pode fazer o tampo de porcelanato, aí sobe com o porcelanato também. E tem vários cortes agora de porcelanato, né? Sim, verdade. Surgiu o gigante, depois surgiu o intermediário meio retangular, que parece que é o queridinho dos arquitetos, porque é fácil de usar. 20 por 60. Isso, é verdade. Então, ele possibilita o uso em superfícies, né? Tamanhos mais facilmente do que os outros, não tem que cortar e tudo. É verdade. E a questão de uso da pedra ou do porcelanato fosco ou com brilho, material assim antiderrapante, porque esses projetos que tu estás mostrando são de uso da família. De uso da família, né? E é difícil uma família que não tenha uma criança, uma pessoa de idade, sim. ou alguém que sofreu até um acidente, quebrou uma perna, sei lá, e precisa ter um piso seguro, né? Porque o cliente ele gosta muito daquela coisa do brilho do porcelanato, né? O efeito, assim, que parece um espelho. Eu já sempre procuro alertar para essa questão, né? Principalmente em locais onde pode ter alguma umidade, ou enfim, porque por conta da segurança mesmo e por conta de que marca muito mesmo, né? Qualquer coisinha o piso está marcando. Enquanto um piso um pouco mais, com um aspecto mais acetinado ou um pouquinho menos liso, né? Sim. Ele acaba mais tendo poroso, né? mais poroso, ele acaba tendo uma resposta melhor a todas essas questões, né? Tanto de limpeza, porque ele absorve menos, né? A sujeira, e como de segurança também, né? A gente sempre orienta, mas é óbvio que tem clientes que gostam, que tem uma predileção, um sonho de ter um piso assim, daquela forma. Aí não... Sim, e até não colocar um tapete em cima de um piso desse tipo, tu tem que ter um cuidado de colocar o material embaixo para não virar um skate. Coloca uma tela, como é que é o nome daquele... Eu nunca usei, na verdade. Mas é preciso em algumas situações, né? Eu sei que se coloca assim, eu nunca usei. E conforme o tipo de tapete, alguns já vêm com a parte de baixo, esse aqui, por exemplo, tem... Ele já não escorrega tanto. Tem uma parte antiderrapante para ele agarrar, né? Mas, em geral, tem alguns que não tem. Em geral, não, mas tem vários que não tem. É verdade. E aí, se o piso não ajuda, complica mais ainda, né? te complica a vida na hora de especificar, né? Especificar o piso, é verdade. E a respeito de escolhas de paleta de cores, assim, tem aquele projeto, aquela fórmula, né, de base neutra e cor, tu acha que essa sempre funciona ou não? Não, eu acho que não. Pelo menos, assim, a gente tem atendido bastante casais jovens ou abertos à mudança. Quem quer reformar, quem quer mudar mesmo, quem quer uma coisa fora do padrão. Porque se tu quer uma coisa padrão, tu vai trocar a tua casa por um apartamento, 3 quartos e tal, e é tudo muito parecido, né? Então, são clientes que aceitam bem cores mais vivas daqui a pouco nas paredes, tapetes mais coloridos, já peças maiores, com maior carga de importância, assim, no espaço, mais preto, né? Sim, aí tu consegue uma lareira toda preta, de pedra preta, coisa mais linda, assim, e aí no passado, assim, uns 5, 6 anos atrás, eu pensava, quando é que eu vou conseguir fazer uma lareira preta, né? É difícil, não é todo cliente, não é tão simples assim a gente conseguir colocar um volume escuro, mas cada vez mais eu tenho percebido isso, tenho sentido isso. Mas então dona Fernanda Lanzarin, vão aparecer seus contatos ali na tela, quem quiser falar contigo, tiver uma reforma, especialmente de área de cozinhas ou integradas com toda a casa. Eu gosto de falar uma observação que o cliente ele sempre acha, tem muito aquela coisa que o arquiteto é impossível, é inviável, né? Hoje só 10% das pessoas já contrataram arquitetos, é muito pouco, né? Perto da nossa população. Na verdade, o arquiteto é um investimento, como a gente sabe, né? O valor do arquiteto ele está dentro do preço do projeto. Então, eu percebo que às vezes tem gente que até tem medo de fazer orçamento porque acha que não vai conseguir
E não, na verdade... Fazer orçamento não obriga ninguém a fechar projeto, gente, tá bom? Não, é que tá. O arquiteto, ele é um consultor do investimento do cliente, exatamente, não é? exatamente. É assim que eu percebo. Cada vez aumenta mais a importância do arquiteto, como a gente falava antes, a respeito dos empreendimentos imobiliários. Muito obrigada, dona Fernanda. A gente vai no intervalo comercial, que a Mônica já está ali sentadinha nos aguardando. Até já! Cá estamos com a arquiteta Mônica Preto. A gente conversou um pouco ano passado na Mostra Elite Design, tem olhado os trabalhos dela, ela tem usado texturas, cores, enfim. E a gente vai falar um pouco de tudo isso hoje, não é, Mônica? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, Elione. É um prazer estar aqui. O meu escritório, o nosso escritório, ele trabalha muito com isso. A gente tem tido muita sorte até que... Como nós gostamos muito de cor, eu acho que a gente chama o cliente, porque isso é uma coisa muito particular. Certo. Né? Então, a gente trabalha muito com cores, a gente procura equilibrar, a gente trabalha com tons neutros também, claros, escuros, mas a gente vê assim, ó, que hoje em dia nós temos uma infinidade muito grande de texturas, de acabamento, de material, de... Ali, várias possibilidades, várias possibilidades. A gente ali, vamos supor, o aconchego da madeira, que ela colhe, mistura com pedra, vidro, metal, com frio, um contraponto. Né? Vamos ver as imagens da Mônica, porque a gente a gente selecionou imagens que confirmam essa tua afirmação, não sim. é? Isso é... a gente teve que aproveitar também, a gente trabalha muito quando o cliente quer o aproveitamento das peças, então aqui... ele já tem, peças de família. Peças de família, o centro da mesa, o lustre, a cristaleira. Então o piso de madeira que já tinha vindo na casa, eles não queriam trocar e a gente também concordou. Então aqui a gente pode ver que tem vidro, nós temos madeira, temos tons claros, mas temos aquela pitada de cor no chale da cortina, no detalhe do vidro. Certo. Então, sempre a gente insere alguma coisa de cor. Algum elemento, Vamos mudando para a gente ir descrevendo as fotos. Essa é a mesma casa, ela é em Caxias do Sul e eles gostam muito. Ela me pediu assim, eu quero cores, quero algumas coisas diferentes no ambiente. Então, a gente procurou fazer essa mescla de cinzas, amarelos, lilás, azuis e acho que ficou uma cor bem gostosa, ficou um ambiente muito gostoso. Acho que a gente deve ter mais imagens desse ambiente para a gente ver também. Tem mais esse ambiente, é o mesmo ambiente, isso é uma casa em Caxias do Sul. Certo. Né? Então, vamos mudando. A gente tem bastante foto. Aqui a gente daí para sair um pouco do colorido, a gente fez um lavabo preto, mas tem tecido, tem pedra, tem metal, tem uma série de coisas assim que a gente aliou. É uma mistura que também a gente casou bem. E é interessante que necessariamente o vaso não precisa ser do mesmo tom da cuba, né? Não tem necessidade. Ele ficou branco, ele ficou assim, eu acho que ele ficou muito bem inserido no espaço. E também eram coisas assim que o cliente também não queria trocar tudo. Sim. Tínhamos que aproveitar alguma coisa. Eu não sei, é uma bobagem talvez o que eu vou falar, mas vasos pretos e com um certo brilho me dá uma certa aflição. Os foscos tudo bem, mas não sei, tem uma banheira preta com brilho, me aflige um pouco. Não sei por quê. Mas é uma coisa particular, acho. É particular. Né? E eu acho que aí ficou uma composição, ficou interessante. Equilibrada, né? Ficou bem equilibrada. Como a Fernanda falou antes, hoje em dia as pessoas topam fazer elementos pretos em casa, né? Que há pouco tempo atrás talvez não fosse tão bem aceito. Sim, mas ele não é um ambiente triste, né? Não é isso, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Vamos mostrar mais imagens para a gente ver se tem uso de outras esse é um Agora é um consultório, né? Esse é um consultório dentário. Ele tem 28 metros quadrados e abrange tudo, desde lavabo, a área de expurgo, a área de atendimento, porque a Anvisa agora ela está muito chata. Tudo tem que ser separado. Então, a recepção da sala de espera, do material de limpeza, o atendimento do médico ou da doutora não pode ser mais na cadeira. Então, tudo tu tem que separar, segmentar.
Olha que interessante. Foi muito interessante, assim, pelo menos quando a gente fez isso aqui, a legislação foi assim. E além disso, tem a questão toda dos equipamentos necessários, as fiações, aquela coisa toda. Sim, e tem toda uma tubulação de água, das bombas, do compressor, então tem todo. Então, quando a cadeira ela é inserida, ela tem que ser inserida no lugar e não pode estar errado. Tem um gabarito ali que a gente tem, então onde... Tem que seguir. Tem que seguir, porque tudo é conectado. Certo, vamos mudando as imagens, deve ter mais alguma com a cadeira, eu acho, né? Tem, a cadeira está um pouco do lado de cá, isso aqui mostra a integração, a parte de trás que quase não aparece, onde está o expurgo, a limpeza, a área onde a dentista atende, a parte aqui onde ela tem os acessórios, mas aqui eu quis mostrar assim, ó, nós temos uma iluminação, nós temos madeira, nós temos painéis, espelho, temos cores de novo, de leve, temos metais, então assim, a gente tem o vidro pintado, a gente... Porque não precisa ser tudo branco, né? Não pode, não precisa, não há mais necessidade, nem eles querem, não existe mais isso na lei que tudo tem que ser branco. A gente pode entrar, a gente até consultou e a gente pode ter cores, mas uma coisa que eles não deixaram foi fazer o piso preto. É mesmo? A Anvisa não permitiu o piso preto. O que a Anvisa permite? Só pisos claros? Só pisos claros, por causa da asepsia e da limpeza. Esse é o nosso ambiente na Mostra Elite, que a gente fez o ano passado uma homenagem ao técnico Tite da seleção. Atenção, quem gosta de futebol aí. Então a gente procurou aqui sim, tem aquilo que a gente estava falando, textura, cores, então tem o tapete de lã natural, temos camurça, temos madeira natural, temos pedra natural, temos tecido, temos a pintura atrás que evoca campo de futebol, iluminação. Sim, aquele verde não é à toa que ele está ali, né? O verde não está à toa ali, ele foi um verde inclusive muito pesquisado, foi muito testado para que não ficasse aquele verde, bem verde gramado, mas que ele trouxesse aquela ideia de futebol. É um verde mais fechado, né? Interessante ele. E aí a gente tem móveis de design, Aristeu Pires, a Ellen Firmino, né? Algumas coisas que a gente trouxe também da casa, que a Casa da Alessa nos trouxe. Então, assim, tem uma mescla. Uma composição, uma composição, de design, também cores, do materiais. Bó, temos os muranos da Bó. Certo. E aqui é o dormitório, então a gente inseriu isso, ó, a madeira, o piso de porcelanato, o gesso. Esse porcelanato é 90 por 90, não? Eram 80 por 80 da Level. Então a gente usou, tem pintura, tem gesso, tem madeira. Rasgo lá no teto de iluminação, né? Tem um rasgo os rasgos de iluminação, isso são os perfis. Certo. E aí os tons são sóbrios, né? Aqui a gente usou um pouco de sobriedade, tem poucas pinceladas de cores. Apesar deles, a família, eles gostarem de cor, a gente procurou pensar estar no sentido masculino, seria ele que fosse usar. Certo. Então, como se ele quisesse, isso aqui era um ambiente que ele usaria. Entendi. Inclusive, a gente trouxe até a religiosidade dele, uma santa, uma imagem. Que imagem é aquela que a gente está vendo no fundo? Aquela lá no fundo é uma imagem de uma santa, ela é peruana, ela tem 100 anos. É uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Que bárbaro. Que interessante. Vamos mudando, então, as imagens para a gente ver outras possibilidades. Que a gente tem o tapete na sala enorme, no quarto embaixo da cama, achei interessante. Esse aqui é uma outra sala, esse foi um outro ambiente. E é para uma família de que tipo, Mônica? É um casal e a filha. Pequena, filha grande? Filha adulta, filha já tem 20, ela deve estar com uns 28, 29 anos hoje, faz uns 2 anos que a gente fez esse ambiente. Então, aqui a gente inseriu umas poltronas antigas que ela já tinha, antigas, porque não é antiguidade, né? E a gente também aqui inserimos um pouco de cor, ela queria. Essa parte aqui é uma parte de um segundo andar de um prédio,
A parte de baixo é garagem. Aí ela comprou isso aqui e foi fechado para fazer uma ampliação, claro, com permissão do condomínio. Ela comprou isso, então foi fechado, foi ampliado esse estar. Isso aí seria originalmente como? Era um terraço. Era um terraço. Era um terraço. E aí foi fechado ali, foi fechado. Do outro lado ela tem uma parte de terraço aberta, do lado de cá ela tem a piscina. Certo. Vamos mostrar mais imagens, então. Não sei se a gente tem desse exatamente, acho que sim. Essa é a continuação, porque é um estar gourmet, né? Ela queria, então ela cozinha, ela tem ela faz todas as atividades, todo mundo, as festas, família, amigos, é tudo ali, isso é um L, né? É Porto Alegre. Isso é Porto Alegre. E ali a churrasqueira que a gente reformou e a parte da cozinha que tem aqui. Né? Então ela recebe as pessoas aqui e nesse L que se forma. Vamos ver a imagem seguinte. Acho que a imagem seguinte não deve ser Eu acho que é outro projeto, né? É outro projeto. Vamos ver. Mas ficou interessante porque tem vários assentos, né? Sim, pra tem pessoa receber. 8 assentos, porque eles gostam de receber, ela gosta muito de receber e quando ela está cozinhando e o pessoal está cozinhando, ela quer que todo mundo fique em roda. Fique ao redor. Que tampo é aquele que a gente está vendo, esse claro? Esse é um tampo de crema marfil. Mármore crema marfil. Tá. E aquela parte escura ali em preto é o granito preto São Gabriel. Isso. E o revestimento da lareira, bom, já passou, é a Palimanã. Ah, certo. São placas. E aí a gente está vendo, ó, lá o revestimento lá atrás. São placas de Palimanã. Certo. E o próximo, vamos ver, que a gente estava olhando, é um dormitório. Esse é um dormitório do rapaz, esse é o dormitório do filho do Tite. É no apartamento de veraneio deles. E também aqui foi inserido cores. Uma das coisas que o rapaz tinha nos pedido no briefing, que ele queria uma coisa escura, ele queria algo preto com grafite, mas que pudesse ter um tom de cor. Ao mesmo tempo queria cor. E quando foi feita a apresentação do projeto, ele ficou emocionado quando ele ficou olhando isso. Que bom. E aquelas fotos em cima são dele? São dele. E tu usaste então uma sequência de fotos? É uma sequência de fotos que ele escolheu. O escuro que ele queria, o preto e branco. Claro, deixar bem pessoal, né? Ele queria isso. Certo. E aquele recurso que tu usaste atrás da cama, ele não tem muita profundidade, né? Não, ele só foi feita, a cabeceira ele não queria nada estofado. Então, e ele queria alguma coisa que ele pudesse se escorar. Então, a gente fez, na realidade, é de MDF, né? Sim. Quantos centímetros mais ou menos tem ali? Olha, deve ter uns 15, 17, 20, mais ou menos, 18 centímetros. E a gente fez uns pequenos nichos para ele colocar objetos, coisas dele. Ele também ele fazia ginástica ali, tem alguns objetos, os equipamentos deles. Isso. E interessante, tu pintaste os nichos de cores, né? Em tons diferentes, diversos, que deu uma alegria, uma coisa simples, que deu um efeito, e deu um efeito e quebrou um imagina pouco. Tirar aquilo, né? Fica outro quarto. Fica outro quarto, então é esse tipo de solução muito legal. E lá atrás tem uma bancada, assim, uma bancada que ele pode sentar, deitar ou ler, que tem um futon em cima e embaixo também ele tem nichos coloridos, tem iluminação para ele colocar objetos particulares. Na parede da frente teria TV, alguma coisa? Não tem nada. Eles não quiseram TV. Não queriam TV no quarto? Não quiseram TV nos quartos. E ele é um jovem, claro. Enfim, é uma questão de hábito, de aonde tu vai assistir TV, né? A televisão é assim, ó, lá no caso deles, eles têm vai aparecer aqui, e eles têm telão, eles olham tudo que é tipo de jogo, tudo que é tipo de programa, futebol, então todos os times. Então foi criado 2 ambientes para isso. Certo. Tá? E agora a gente está vendo um quarto dormitório da menina, da Gabriele, deles, né? Também ela foi bem pensado, analisado, estudado com ela, escolhido com ela, bem a característica dela. Certo, e tu usaste reposteiros. Usamos reposteiros aqui. E a cortina é qual? Essa cortina, ela é da Persol, é aquela...
Ela é semi-blackout. Certo. Ah, tu pode fechar mais e ela dá... Pode fechar, ela fica blackout e assim ela tá por isso eu te pergunto, como é um dormitório, não dá para entrar muita luz, tem uma hora que tem que dar uma fechada, né? Isso, nos dormitórios foi usado assim, já nas partes... E o tecido é só reposteiro mesmo, só laterais? Só reposteiro, só laterais. Certo. E a cortina tá encaixada no... Volta só um pouquinho na foto anterior, desculpa. A cortina tá encaixada no rebaixamento de gesso. Sim, está dentro do gesso... A gente não quis fazer aqueles detalhezinhos assim. Sim. Eles não queriam muita firula, como é que eu Muita firula, muita firula. Detalhe, né? Era para ser mais limpo, mais isso. E aí o papel de parede. E papel de parede e a cabeceira da cama, que é estofada. E ainda assim ela está na frente de um outro painel branco. Certo. Sobreposta num painel. O tecido da cortina está na capa dos travesseiros. E tem uma composição com a poltrona, que é um listrado, que tem as mesmas tonalidades da estampa. E agora estamos em que área? Nós estamos na cobertura, é só para mostrar um pouco o aproveitamento do que eles queriam, que não foi assim, não queriam que jogasse fora. Então, a gente revestiu tudo muito com madeira, porque o teto é todo madeira e eles gostam, eles adoram. O piso é aquela ardósia Santa Fé, aquela pedra, que tivemos que aproveitar, recuperar toda a pedra. Então, eu só quis trazer essa imagem para mostrar que nem tudo foi colocado fora. Entendi. Teve o aproveitamento. Tu pode adotar elementos pré-existentes e incorporar no teu projeto. Isso, com cores, com tecidos, com pintura. Sim, mudando um tecido, tu muda tudo, né? Muda a cara do móvel. E essa é, na realidade, a sala de estar deles, que também aqui da frente tem uma televisão. Lá na parte de cima, na cobertura também, mas lá em cima a gente colocou telão. E aqui é só televisão mesmo, aqui é um estar. E uma das coisas que eles pediram era que fosse tudo muito confortável, mas que fosse tudo muito usável, que era para todo mundo da família. Casa para usar, né? Casa para usar. Certo. Isso é interessante, né? De usar, aí tem que usar tecidos, né? Com tratamento, né? Isso. Para poder e aqui mais um pouco de cor, ó, de dar uma olhada nos banheiros. Então, tudo tem alguma corzinha que está inserida. Aquela solução dos nichos, né? Isso. Como tem no quarto do rapaz. É o banheiro dos filhos e o outro é o banheiro do casal. Olha só. E o arquiteto tem que fazer composições, né? Isso, a mistura, né, dos materiais, das texturas disso. Eu escolhi mais ou menos isso que foi para te mostrar. Que a gente consegue fazer. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. A gente vai ver na tela, já estamos vendo teus contatos ali. Muito telefone, obrigada. e-mail, site. Isso. E está na hora da gente se despedir. É uma pena, mas é tão bom. Muito bem, amanhã a gente tem um reprise do programa da semana que vocês vão adorar, vou fazer um mistério. E segunda-feira a gente está de volta ao vivo aqui no Arquitetura e Design. Bom final de semana, até lá. Beijo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.